Fala, turma, tudo certo? Eu sou o Juan, o seu personal trainer online. E hoje vamos falar um pouquinho sobre divisões de treino e volume. Peguei aqui um corte do Jaime Lé, o coach das atletas que foram pro Olímpia, tanto na Wellness quanto na Bikini. Ele tá com, não me engano, 7 atletas no Procard. Ele vai falar um pouquinho aqui para vocês sobre volume de treino. Eu já expliquei um pouquinho aqui em outros vídeos também. Já fiz vídeo sobre divisão de treino, mas esse ele conta o que ele faz com as atletas. Então eu achei interessante. É o que eu sempre falo aqui. Se a gente pode beber da água mais limpa, ou seja, do topo do esporte, tudo que tem de novo, tudo que tem de mais eficaz é o que eles estão fazendo. Se a gente trouxer para a nossa realidade e conseguir adaptar, provavelmente aí a gente vai colher bons resultados também. Então vamos lá. Uma década, os estudos que saem sobre treinamento e sobre hipertrofia, eles são bem claros em mostrar que o volume de treinamento, e quando eu falo volume de treinamento, eu não estou falando simplesmente séries por músculo, por semana, estou falando volume de treinamento no geral, na carga total de trabalho, ela tem uma relação de dose. Bom, turma, primeiro aqui, o que ele deixou bem claro? Que eu sempre explico para vocês, que o volume de treino é tudo que a gente consegue contar. Então, quantidade de dias na semana que você treina, quantidade de séries, quantidade de repetição, quantidade de exercício, enfim, tudo. E o que é o volume loading, que é o que ele tá falando aí, que é o rei? É tudo isso multiplicado. Então você vai pegar aí, multiplicar quantidade de dias na semana por quantidade de exercícios, quantidade de séries, quantidade de repetição por peso. Então você vai multiplicar tudo isso e ter o seu volume loading, tá? Ficou complicado? Eu vai falar mais um pouquinho, eu vou explicando, vai fazer mais sentido. Resposta com hipertrofia. Então, basicamente, isso não é uma regra geral para todo mundo. O que eu treinar mais, eu vou evoluir mais. Tá? Num geralzão, o que eu treinar mais, eu vou evoluir mais. Certo. Então, a partir do momento que eu tenho uma cliente, vamos lá colocar dessa maneira, uma cliente que ela quer evoluir mais coxa, eu preciso distribuir mais os meus dias da semana para esse ponto. E eu posso fazer isso de N maneiras. Eu posso fazer isso uma vez na semana, eu posso fazer isso 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não faltam estudos para mostrar que se eu tenho, vamos colocar aqui um exemplo por séries por semana, porque isso é uma forma fácil de exemplificar. Uhum. Se eu tenho uma divisão de treino no qual eu tenho botar 30 séries, 35 séries para ficar mais fácil o cálculo, 35 séries por semana para quadríceps, eu posso dividir isso, 35 séries no mesmo dia, como posso fazer 5 séries por dia. Sizing vem muito falando sobre o Fubari, né, que não é nada novo, inclusive, é algo já muito antigo. Então aqui ele já dá mais um ponto sobre o volume load que eu falei para vocês. Então vamos supor, que nem ele colocou aqui, o quadríceps. Você tem que entender quais exercícios vão ter uma ativação do quadríceps, como motor principal, ou seja, como foco. Então ali se a gente coloca um agachamento, é quadríceps. Se a gente coloca extensora, é quadríceps. E assim por diante. E a gente faz essa conta de quantas séries vão ter ativação nesse músculo. Então, ele colocou um volume bem alto, ele falou 35 ali para fazer a conta, mas 35 é um volume muito alto. Se a pessoa for dividir isso na semana, nos 5 dias de treino, ela vai ter que fazer 7 séries, né? 7 vezes 5, 35. Ou ela faz um treino, ou 2, né, que é o mais recomendado, dividindo essas 35 séries. Para quê? Para que ela esteja um estímulo alto no quadríceps. E lembra, tudo que a gente coloca na frente é prioridade. Então, se você quer melhorar uma coisa, coloque isso na frente. Só tome cuidado com os desequilíbrios musculares e também com o desgaste que a gente vai falar aqui. Antigo, mano. Muito antigo. E a ideia do Fubari é exatamente isso. Você pegar o volume de treino que você faria num treino só e dividir isso na semana. Desmembrar. Entendeu? Porque, eu não sei de onde foi que tiraram essa ideia de que eu toquei no músculo, eu preciso dar 48 horas de descanso para ele renovar e poder treinar de novo. Quem dita isso não é o simples ato de você treinar, mas a magnitude do treino. Se foi um treino muito intenso, se foi um treino com muito peso, se foi um treino com muito volume ou menos volume, enfim. Normalmente... Então, turma, aqui é exatamente quem treina na consultoria comigo, sabe? Caiu na minha mão, o aluno é iniciante, vai treinar full body ou um geral superior, geral inferior. Simplesmente por quê?
Porque dessa forma a gente consegue não quebrar a pessoa, né? Quem nunca treinou aí já acordou no outro dia, não conseguia nem levantar da cama. Porque se a gente coloca pequenos volumes diariamente, é melhor que muito volume num dia só, fazendo com que você tenha muito dano muscular, muita dor no dia seguinte, não conseguir principalmente estender a perna, o braço. E isso tem sido uma boa saída. Primeiro, porque a pessoa faz mais vezes os mesmos exercícios e consegue melhorar seu controle neuromotor. Para quem não sabe o que é, vou deixar o card aqui em cima. Também não sentir dor no dia seguinte e ainda assim ter um excelente resultado. Simplesmente porque quem treina comigo na consultoria tem o volume equalizado de treino. Então ela treina o que ela precisa treinar para desenvolver aquilo que ela quer ou precisa. Quem determina mais isso é o volume de treinamento. Volume em séries, né? Então, se eu tenho um treino que é muito volumoso, obviamente eu vou precisar de mais descanso. Se eu tenho um treino que é menos volumoso, eu vou precisar de menos também. E a experiência do praticante também conta muito. Uma coisa sou eu fazer 30 séries para dorsal, outra coisa é o super fazer 30 séries para dorsal. Muito provavelmente ele vai aceitar isso muito melhor do que eu. Não só pelas 200 canetas de GH que ele toma por dia, mas por conta da experiência dele como atleta. Tem um estudo que é uma meta-análise, que é uma meta-análise com revisão sistemática. Bom, aqui ele dá uma explicaçãozinha de iniciante para avançado, ele quis colocar ele e o Superman, que é o apresentador do podcast. Porém, ele dá uma brincada com o GH, mas serve para tudo. Se você tem uma recuperação melhor, se você tem mais tempo de treino, se você tem mais nutriente disponível, tem gente que não come direito e quer treinar forte, não tem condição. Imagina o resto. Que é o topo da qualidade dos artigos científicos. Tipo, depois daquele ali não tem nada. Todos os outros artigos científicos são abaixo daquele ali. Então é a qualidade a mais, entendeu? Digamos assim, é o gold standard do negócio. E aí, quando eu avaliei esse artigo, ele pegou vários estudos e tal, com várias distribuições de treinamento, sendo uma vez na semana o grupamento muscular, 2 vezes na semana, 3, 4, 5 até 6. E ele foi vendo, de acordo com a resposta, o que é que seria mais eficiente. E o que foi que eles descobriram? Que quando o volume semanal está equalizado, ou seja, independente de quantas vezes você faz na semana, se tiver todo mundo fazendo a mesma quantidade de volume ali de série, o resultado vai ser similar. Então não importa se 7 séries num dia ou uma série por dia. Entendeu? Tá. Se tiver ali, se tiver equalizado, resultado similar. Só que a galera avalia isso. Ah, não, resultado é similar. Só que não para avaliar mais profundo. E qual é a avaliação mais profunda nos artigos científicos? É você ver o percentual de mudança. Você vê o delta percentual de mudança, ou seja, que a gente chama de effect size, que é o tamanho de efeito. O effect size é tipo assim, a relação daquele efeito na prática. E quem trabalha com fisiculturismo precisa saber isso, mano. Você não pode avaliar só o dado estatístico. Ah, estatisticamente é igual. Tá, mas e o effect size daquilo ali? Às vezes pode ter uma diferença significativa para aquilo. E eu fui avaliar 3 vezes na semana, dentre todas as outras opções, é o que tem um effect size maior. Por mais que estatisticamente não seja diferente, o effect size dele é maior. E se eu tô trabalhando, cara, com atletas que 1% é muita coisa, 1% faz você ganhar o Olímpia, eu preciso catar esse 1%, mano. Bom, aqui ele está explicando o artigo, que é uma revisão de meta-análise, ou seja, pegou vários artigos e compilou aquilo que foi mais relevante, o que é bom, o que é ruim, e fez tudo sobre volume de treino. E o que ele diz? Que, como eu comecei o vídeo, ele precisa catar migalhas e migalhas para dar um diferencial no físico. Todo mundo ali que está no palco já está com shape top. O que vai fazer o primeiro lugar se diferenciar do segundo, terceiro até o quinto? É uma coisinha ou outra, um detalhe. E a gente pode trazer isso para o nosso meio também. E aqui o que ele traz? Que 3 vezes na semana é ótimo para quem quer colocar aquela prioridade. Então a gente estava debatendo entre treinar uma vez, treinar 5 vezes a mesma coisa. O ponto ótimo aqui que ele achou no artigo seria 3 vezes na semana. Porém, a gente vai ter alguns cuidados quanto a isso. Todo mundo sabe que a periodização precisa ser mudada, a escolha dos exercícios, o desgaste. E a gente tem um valor ótimo também. Não adianta a gente colocar... Senão a gente só... Por exemplo, a mulher só quer treinar, só quer melhorar o glúteo. Ela ia treinar 20 séries de glúteo todos os dias. A gente tem uma curva ótima, né? De que vai aumentando as séries.
chega um ponto que o corpo é muito trabalho para aquele músculo, ele começa a cair em overreaching, ou seja, ele não está mais fazendo o efeito benéfico de hipertrofia, de deixar uma articulação saudável. Ali você só está tendo desgaste, está fazendo aquele movimento repetitivo, tá? Então, já que o effect size de 3 vezes na semana tem sido correlacionado como um maior efeito, talvez por conta dessa minha hipótese da performance de treino, eu utilizo 3 vezes na semana. Mas para mim é mais fácil, porque, como eu falei, eu trabalho com mulheres, né? Então a distribuição de volume de treino é diferente. Para homens, normalmente quando tem algum homem, o ponto fraco eu coloco 2 vezes na semana. Porque eu preciso ter tempo pra treinar o resto, mano. Sim. Não tem como. Tipo, até tem, mas eu vou acabar estragando a performance do atleta pro resto do... O cara também precisa descansar. Precisa, senão... mano. Eu não posso usar 7 dias ali de treino. Até posso, mas vai ser complicado, entendeu? Tem que usar isso aí um curto prazo. Né? Numa fase específica ali até rola, mas vai ser bem, bem complicado dele conseguir. Vai chegar um momento que ele não vai conseguir treinar mais, não dá. Por mais que ele esteja com a musculatura recuperada, a cabeça não tá mais, mano. Ele precisa parar, relaxar um pouco, descansar. Entendeu? Então, essa divisão de 3 vezes na semana tem funcionado muito. Eu uso isso há muito tempo, mesmo antes de encontrar esses dados mais específicos. Eu já tinha essa ideia de que na performance de treino eu tenho essa melhora, eu tenho uma recuperação suficiente para isso. E eu também tenho levando em consideração a wellness, como você falou, eu tenho uma distribuição basicamente, vou dizer assim, padrão, entre aspas. Não é um treino de perna 3 vezes na semana. É um treino de inferiores que eu tenho um foco em glúteo em um dia, foco em posterior em outro, foco em quadríceps em outro. E o nome já tá dizendo, tá, galera? Pelo amor de Deus, não joga tocha em mim não agora, é foco. Não tô falando que vai isolar. Porque, em tese, é impossível. Sim. Apesar de que eu consigo fazer um treino onde, por mais que não seja completamente isolado, o estímulo dado para aquele músculo foi insignificante. Posterior de coxa, por exemplo, você pode gastar 10 mil vezes, mano. É insignificante. Eu não tenho hipertrofia, não tenho ativação suficiente. Ele tem uma ação como estabilizador. Por quê? Porque eu tenho vários... Qual é a ação do posterior de coxa no agachamento? Extensão do quadril. Eu tenho vários outros músculos que fazem isso pra ele. Não é um músculo principal pra isso, entendeu? Então, tem muitos estudos mostrando que... E os caras usam ressonância magnética pra ver a hipertrofia. Não tem como fugir, entendeu? É o padrão ouro do negócio. E que o agachamento não teve hipertrofia significativa. Nem hipertrofia, nem ativação muscular. Ativação é mínima, tá ligado? Não tem... É insignificante. Então eu posso muito bem fazer um treino com agachamento na segunda-feira e posterior de coxa isolado na terça. Não vai ter problema nenhum. Porque... Bom, mulheres, pra você, essa é a dica central. Você já tem uma vantagem, que foi o que ele falou, de conseguir ter uma divisão mais aberta de treino. Por isso que homem tem muita métodozinho, push-pull legs, método split, método isso, método aquilo. Por quê? Tem que ser mais engessado para conseguir trabalhar mais músculos pequenos, superiores ali, que às vezes precisa de um treino específico. Agora, a maioria das mulheres, o foco em inferior já fica mais fácil. Porque a gente pode utilizar dos exercícios globais para ter uma ativação geral na perna. E aí a gente utiliza dos exercícios acessórios, ou seja, que a gente quer trabalhar os músculos no foco ali, como a gente quer fazer um exercício só para glúteo, um exercício só para posterior, um exercício só para quadríceps, a parte da frente da coxa. Então, usem e abusem. Comenta aqui para mim se ficou claro como você pode melhorar uma parte específica do seu corpo. Por quê? Aqui estão todas as dicas básicas, desde colocar volume, escolha de exercício, divisão do treino. Tá muito tranquilo agora para você poder organizar seu treino. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha com a sua amiga que tá tentando treinar lá, melhorar uma partezinha da coxa em específico e não tá conseguindo. E até a próxima, minha gente.